Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre transformadores em simuladores. Quando nós trabalhamos com simuladores, é diferente de quando você vai comprar um transformador numa loja. Você fala, olha, eu quero um transformador de 2 amperes, entrada 110, saída 12 volts. Nos simuladores, você tem que dizer exatamente o que você quer do transformador. Então, eu vou passar para vocês hoje aqui como trabalhar com o Proteus e o cálculo de transformadores. Então, vamos entender o seguinte. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar lá no Proteus o vSign. O vSign é a entrada, seria a sua tomada da sua residência, né? Então, vamos lá. Então, vSign, vamos colocar aqui o vSign, vou dar um zoom aqui, tá certo? Isso porque todo transformador que você colocar no Proteus, você vai ter que ter uma entrada nele. Então, seria a tomada da sua residência, né? Então, que seria isso aqui? Bem, então vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar um AC voltímetro. Colocar aqui AC voltímetro. Propriedade. A primeira coisa que ele pede para você é amplitude. A segunda coisa, a frequência. O que eu fiz? Eu coloquei isso tudo dentro de uma planilha. Então, vamos lá. A nossa tensão de entrada, ou seja, a tensão de entrada no primário do transformador, eu vou colocar aqui, ó, 0 e 0. Para tudo aqui sair de 0, certo? Então, vamos aqui, ó. Tudo aqui está em 0. Então, são esses os cálculos que a gente precisaria fazer, né? Então, a tensão de entrada no seu transformador, no primário. Vamos colocar aí, ó, 110 volts, certo? Então, 110 volts e uma saída de, vamos por 12 volts. Então, aqui a fórmula seria o seguinte, ó. O número de espiras no primário dividido pelo número de espiras no secundário vai ser igual à tensão que você tem no seu primário sobre a tensão que você tem no seu secundário. O meu V1 é 110, o meu V2 é 12. Isso me leva que L1 teria que ser 12.100 espiras e o L2 144 espiras. Bem, o resultado primeiro que nós queremos é o do vSign, certo? Então, o 110 no primário é RMS, que é a tomada da sua residência lá, é RMS, é o valor médio. Só que quando nós estamos lá no Proteus, lembra que no Proteus ele não fala em RMS, né? Ele fala em amplitude. A amplitude vai ser a raiz de 2 multiplicado pelo RMS. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, né? A raiz de 2. Então, ó, 2, a raiz de 2 é esse valor, 14142. Então, vamos copiar esse valor aqui e fazer o seguinte, não é 110 que eu tenho? Vezes a raiz de 2. 155, 5634. É esse valor que eu tenho aqui. Veja que esse valor que eu tenho aqui já vem de uma equação, tá certo? Então, esse valor aqui eu já coloquei aqui multiplicado pela raiz de 2. Então, quando nós vamos lá para o Proteus, aqui em propriedades, amplitude vai ser esse valor aqui. Então, aqui no vSign, 155,56, certo? E 60 Hz. Então, se nós ligarmos aqui, o valor que eu tenho que ter aqui é 110. 110. Então, até aqui, certinho. Agora, nós precisamos colocar o transformador aqui. Então, vamos lá, colocar o transformador aqui e ligar o transformador como se nós estivéssemos ligando a tomada. E vamos pegar mais um medidor aqui, um AC, colocar desse lado aqui. Bem, então vamos aqui, ó, propriedades desse transformador. O que ele está falando para a gente? A indutância do primário,
a indutância do secundário, o fator de acoplamento. Mas para nós, não precisamos nos preocupar com a indutância do primário. Por quê? Vamos voltar lá na nossa equação. Que é a indutância do meu primário aqui, ó, né? Eu considerei, né, que nós teríamos L1 12.000 sobre 2.100 dividido por 144, que eu teria 84,0,27, assumindo que L1 seja um Henry. Então, L1 sendo um Henry, já está lá. O resultado disso aqui seria 84,0,02 multiplicado por L2. É um Henry, que é o acoplamento. Então, o que eu faço aqui? Ó? O secundário, L2. 1 dividido por 84. Seria 11,900. Então, aqui, 11,90. E lá é milihenry, certo? Então aqui, ó, é milihenry. É importante você colocar a unidade aqui. Se você não colocar a unidade, não vai dar certo. Então, ó, 11,9 milihenry. Vou dar OK. Agora vamos ligar aqui. 12 volts, 110 volts. Então, agora eu vou voltar um pouquinho. Vamos aqui, ó. E se fosse 220 volts? 220 multiplicado pela raiz de 2 seria 311,12. Para que a gente tivesse 12 volts, certo? Então, 311,12. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ir lá no Proteus, aqui no Sign, editar a propriedade. Então agora vai ser 311 por 12. Continua 60 Hz. Agora, se a gente voltar aqui, ó, nosso valor aqui agora é 2,97 milihenry, 2,975. Então vamos voltar para lá. 2,975 milihenry. Então vamos lá. 220, 12 volts. Deu para entender? Então, os cálculos que nós temos naquela planilha vão te levar ao valor que nós vamos colocar tanto na propriedade transformador quanto na propriedade Vsign. Agora, vamos desligar um pouquinho aqui, ó. Vamos tirar esse transformador daqui. Voltar aqui e pegar esse transformador aqui, que tem um center tape. Aqui não muda nada. Mas aqui muda um pouco, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos afastar esse aqui. E vamos pegar um AC, colocar aqui e um AC colocando aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. São essas ligações aqui. Então, aqui vai ter que ter 6, aqui vai ter que ter 6, aqui vai ter que ter 12. Então, o que eu faço aqui? Qual é o fator aqui agora? Bem, é diferente. Por quê? Agora, eu tenho que pegar esse número aqui, ó, e dividir por 2. Então, eu tenho 2
1,975 dividido por 2. 1,48. Vamos copiar esse número aqui, ó. Copiar esse número. 1,48. Vamos voltar aqui. Ponto, né? Milihenry. E vamos dar OK. Seis, 6 e 12. Por quê? Por que eu tive que dividir por 2? Porque agora eu tenho dois fatores aqui de acoplamento, né? Eu tenho dois blocos de espira. Então eu tenho que pensar nesse bloco de espira e nesse bloco de espira. Por isso que aquele valor foi dividido por 2. Deu para entender? Então agora eu posso partir desse ponto aqui, ó, onde tem esses 12 volts aqui, para fazer uma fonte com 2 diodos e center tape, tá certo? Posso fazer uma fonte com uma ponte de diodo aqui, uma ponte de diodo aqui e o center tape fazendo um centro, ou seja, eu posso ter uma fonte simétrica, né? Mais 12 menos 12, com 0 no meio, tá certo? Então, quando a gente vai pensar em trabalhar com transformadores no Proteus, a gente já tem o cálculo necessário se nós pensarmos assim. L1 é dividido por L2, ou seja, número de espiras de entrada no primário, número de espiras do secundário, a tensão que nós queremos no primário, a tensão que nós queremos no secundário. Aqui vai ser o resultado desses valores, tá certo? Eu vou dividir esses valores aqui, vou ter o número do meu fator. O meu fator, assumindo que eu tenha um Henry, né? Eu venho para cá, divido 1 sobre esse valor. Eu vou ter em milihenry. Tendo em milihenry, o valor que eu tiver aqui, se for center tape, divido por 2. Se não for, é esse valor que eu vou ter aqui mesmo. Tá certo? E aqui é exatamente essa tensão vezes a raiz de 2. Bem, não é complicado, é até bem simples. Está aí o nosso cálculo de transformadores do Proteus. Espero vocês numa próxima aula. Abraço a todos.